Bastante, até pouco tempo atrás aí. Eu tenho alguns clientes no aeroporto que eu só posso atender de madrugada. Varei aí madrugada atendendo também. E no outro dia não dava nem para dormir direito, porque no outro dia já tinha atendimento marcado também. Então quer vencer na vida, irmão? Arregaça as mangas e se prepara que o negócio não é brincadeira não. Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje eu vou responder algumas perguntas que me fazem demais, tá, no meu dia a dia aqui. Inclusive, tiver alguma dúvida sobre refrigeração, deixa aí nos comentários. Sempre eu estou pesquisando a dúvida que o pessoal deixa nos comentários. Trago para fazer esse tipo de conteúdo, tá? Eu junto aquelas dúvidas que são mais recorrentes e trago aqui para vocês. Por exemplo, essa pergunta aqui. Ricardo, qual o serviço que dá mais dinheiro na refrigeração? Tá legal? Essa daqui vai ser a última que eu vou responder. Sabe por quê? Para você ficar curioso e ficar até o fim. Beleza? Garanto que vai ser bem legal. Você vai se surpreender aí com a resposta. Então, vamos lá. Então, vamos direto para primeira pergunta de hoje, beleza? Sem enrolação, bora lá. Preciso comprar todas as ferramentas antes ou dá para começar com poucas ferramentas? Pergunta sobre ferramentas, eu respondo muito mesmo. Chega sempre essa pergunta. Tanto é que todos os meses eu faço um vídeo, todo dia 1º de cada mês, eu faço um vídeo atualizado com as principais ferramentas que o profissional de refrigeração deve ter para poder começar. Certo? Todo mês eu faço, inclusive, se você quiser saber, é só digitar aí, melhores ferramentas, mês de, depende do mês. Por exemplo, está assistindo em novembro? Melhores ferramentas, mês de novembro 2025. Pode colocar que vai ter o vídeo atualizado com as ferramentas do mês que você está assistindo. Beleza? Bom, vamos lá. E aí, respondendo a pergunta, preciso comprar todas as ferramentas ou dá para começar com poucas? Olha... dificilmente quem está começando, às vezes, tem condições de comprar todas as ferramentas, ter aquela oficina ou carro. No meu caso, por exemplo, aqui na minha assistência, a minha oficina é o carro, tá bom? Que atende os clientes. Então, para quem está começando, não dá para ter todas as ferramentas. E muitas vezes não dá para ter aquelas top, mas dá para ter aquelas ferramentas de custo-benefício. Tá? Muitas dessas ferramentas custo-benefício eu uso até hoje. Gosto muito daquele Manifold simples, sabe? Com um reloginho só, um manômetro só. Gosto muito, até hoje eu gosto. Sabe por quê? Porque eu quando comecei a trabalhar... Quer dizer, eu comecei a trabalhar de carro, mas eu fiquei um bom tempo trabalhando de moto, certo? Eu tinha uma moto daquelas com baú. Então eu tinha que otimizar, né, as ferramentas para pôr no baú, não dá para andar com tudo. Então todas as minhas ferramentas eram minimalistas, sempre as menores possíveis, é lógico, sem abrir mão da qualidade. Por exemplo, bomba de vácuo, sempre gostei de bombas pequenas, nunca abri mão de bomba de duplo estágio, tá certo? Mas eu nunca miguei muito por bombas muito CFM muito alto, tipo 12 CFM. Não, isso daí para mim não... Normalmente era de 5 CFM, inclusive a que eu uso até hoje é de 5 CFM. Eu tenho essa daqui, ó, no meu estúdio aqui, de 6 CFM, mas essa praticamente nem sai, tá bom? Eu uso em alguma aula, algum vídeo que eu vou gravar. Para mim, quanto mais leve, melhor. Então, sim, dá para você começar relativamente com pouco dinheiro. Tá certo? E aí você vai comprando. Outra coisa, você tem que ter na mente, encarar a refrigeração como uma profissão, como uma carreira mesmo, em que você vai ter que investir nela. Certo? Então, começar com pouco, dá para começar. Mas à medida que o cascalho vai entrando, você vai melhorando, você vai comprando ferramentas boas, certo? Eu passei um tempo sem ter, por exemplo, um injetor de produto de limpeza. Eu injetava de outra forma, dentro da mangueira, dentro do sistema, e aí empurrava. Hoje eu tenho, né, o injetor, então com o tempo você vai adquirindo, mas dá para começar com pouco sim. Tá legal? Mas tem que investir, tá bom?
É o que eu falei, tem que encarar de fato como um negócio, como uma carreira, algo assim que você vai viver de refrigeração. Beleza? Então não dá para levar de qualquer jeito. Eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá bom? Porque a última pergunta vai ser um pouco demorada para a gente responder. Vamos lá. É verdade que no começo aparecem mais serviços simples do que complexos? Essa pergunta, quem faz essa pergunta é porque aparentemente está com medo, tá certo? É normal, tá? A insegurança em quem começa na refrigeração. Então ele está querendo saber se são mais serviços simples ou complexos. Aí depende do que você chama de simples ou complexo. Eu já contei isso aqui. Parece que todo vídeo que eu falo eu conto um pouco da minha experiência, porque é uma forma de você entender que todas as incertezas, inseguranças que você tem, eu também já tive, só que há muitos anos atrás. Correto? Então eu tinha algumas coisas no passado, quando eu comecei, por exemplo, eu já confessei aqui que eu não gostava de trocar compressor, porque era certo? Logo, minhas ferramentas não eram muito boas, meu maçarico não era muito bom, tinha muita dificuldade. Então, eu não gostava de trocar compressor, certo? Porque eu achava complexo demais. Hoje é o serviço que eu mais gosto de fazer, a troca de compressor. Inclusive, tem alguns vídeos aqui no nosso canal em que eu faço junto com o Leonardo, certo? E aí, normalmente, quando vamos nós dois, um filma e o outro faz o serviço. E na hora de fazer o serviço, normalmente tem uma briguinha para saber quem faz o serviço, porque os dois querem fazer o serviço ao invés de ficar filmando, tá certo? Aí eu já abri mão, hoje em dia é ele que faz o serviço mesmo. Ah, quer trabalhar, trabalha. Mas eu gosto muito de fazer troca de compressor, o que no passado para mim era complexo, hoje é o que eu mais gosto de fazer. Então é isso. Quando você começa a aprender, quando você pega gosto pela coisa e você começa a entender, por exemplo, uma coisa que eu achava muito complexo era a questão, por exemplo, da parte de eletrônica, do degelo. Por exemplo, testar sensores. Ah, por que está bloqueando? Tá certo? Eu mesmo conheço muitos profissionais que chegam e troca logo tudo. A hora que a geladeira começa a bloquear degelo, ele vai lá, troca a placa, troca sensor, troca fusível térmico, troca resistência, troca tudo. Por quê? Porque ele não sabe testar os componentes. Então, para ele, isso é muito complexo. Só que quando você aprende, quando você estuda, que você aprende como é fácil você testar um fusível térmico, como é fácil você testar uma resistência, como é fácil você testar um sensor, certo? Aí deixa de ser complexo. Deu para entender? Eu acho que tudo tem muito a ver com a sua capacitação, certo? De ter estudado. Inclusive, daqui a pouco eu vou fazer um convite para você que quer aprender, que quer transformar essas coisas complexas em simples, certo? É bem legal, tá bom? Mas eu quero fazer um adendo aqui o que eu estou falando. Agora, tem uma coisa também que você tem que entender, principalmente você que está começando, saber dizer não para certos serviços. Tem serviços que não valem a pena, tá certo? Hoje mesmo eu conversava com um aluno meu, ele estava me perguntando de um serviço que chamaram ele para fazer, e aí ele mostrou a geladeira toda mexida, não tinha etiqueta no compressor, não sabia nem que gás que era, tá certo? A fiação toda cortada, toda bagunçada. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, ó, tem coisa que não vale a pena você pegar, tá certo? É melhor você chegar e dizer não, deixa o outro fazer. Pega aquilo que tem muito serviço para gente. Você não precisa pegar tudo. Outra coisa também que eu oriento o pessoal, quem quer ouvir minha orientação, ouça. Quem não quer, vai lá. É tipo assim, marcas também. Existem marcas que você não encontra a peça, você não encontra o manual, E normalmente essas marcas, elas é 0,01% dos serviços que vão aparecer. Então, às vezes, não vale a pena você pegar. Então, você vai na hora de fazer o orçamento, se você percebe que é uma coisa que vai te atrasar muito, vai dar muito trabalho e pouco retorno, eu abriria a mão, entendeu? É bom você ter esse bom senso.
Outro dia eu conversava com o inscrito do canal e falou: olha, tô quase para desistir. Perguntei por quê? Porque eu peguei tal geladeira assim e tal. Amigo, é só não pegar esse tipo de BO. Pega as coisas tranquilas. Por exemplo, um compressor. É fácil, você vai lá, o compressor travado, dá o orçamento, troca o compressor, faz a carga de gás, faz tudo direitinho, pronto, dinheiro no bolso e vai para o próximo. Aqui, o que é? Um sensor, vai lá. Para que ficar se desgastando também pegando coisa, sabe, mexida, coisa que você não encontra peça? Tem umas marcas que você não encontra peça. Quando encontra é caríssimo. Então, para mim, não vale a pena, tá bom? Então, você tem que ser criterioso também. Bom, deixa eu aproveitar agora e te fazer um convite, pode ser? E o convite é o seguinte: tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais? O lugar é aqui no portal Refrigeração, porque aqui a gente começa do zero absoluto. Então, mesmo que você não saiba nada, à medida que você vai estudando, aprendendo, se desenvolvendo, você se torna um profissional altamente qualificado. Certo? Alguém que vai viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, pagar os boletos, realizar seus sonhos. Portal Refrigeração, link na descrição. É só clicar portalrefrigeração.com, vem estudar comigo, vale bastante a pena. Você que já é profissional, sim, você também, mas você sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar. Por exemplo, tecnologia inverter está disponível no nosso curso de refrigeração, ou tem o curso de controlador digital. Eu tenho dito o seguinte: tem muito profissional que perde serviço porque não sabe lidar com controlador digital, tá bom? O curso todos os cursos aqui muito acessíveis, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Link na descrição, portalrefrigeração.com. Beleza? Bom, estou esperando você. Agora, vamos continuar para a próxima questão? Ok, próxima pergunta aqui. Preciso saber elétrica profunda para trabalhar com geladeira moderna? Não. Precisa entender o básico de elétrica. Tá bom? Inclusive, mesmo quem não entende, eu falei que a gente começa do zero. Não falei? Agora há pouco? Então, se eu não me engano, a segunda aula é a aula de circuito elétrico básico, tá bom? Onde eu explico como que a eletricidade faz para fazer o negócio funcionar. É o básico. Todas as marcas trabalham com circuito elétrico básico. Em cima daquele circuito elétrico básico, eles vão colocando algumas coisinhas a mais, tá bom? Agora há pouco, por exemplo, eu falei também de testar sensores, testar resistência, testar fusível térmico. Que mais? Eu falei um monte de coisas que a gente aprende a testar. Então, essas coisas a gente ensina uma a uma, certo? Como testar um compressor, entendeu? Você aprende. Não precisa, por exemplo, não precisa saber eletrônica, não precisa saber mecatrônica. Não, nada disso. Você vai aprender. Fica tranquilo. Principalmente se você vier aprender comigo, você vai ficar fera. Tá legal? Não precisa saber elétrica profunda, não. Uma elétrica básica. E mesmo quem não sabe o muito básico, vai aprender também comigo. Beleza? Bom, vamos lá, tá chegando a pergunta de hoje. E a penúltima pergunta de hoje é essa daqui que ela já vai dar o gancho para a pergunta final, tá legal? Vamos lá? Quanto dá para ganhar por dia atendendo geladeira? Eita, agora você me apertou sem me abraçar. Quanto dá para ganhar por dia atendendo geladeira? É aquela velha resposta que ninguém gosta, mas infelizmente não tem como eu chegar e te cravar. Depende. Depende de quê? Depende em que momento que você está. Tá bom? Deixa eu até tirar daqui para você olhar bem nos meus olhos e entender o que eu estou falando. Depende em que momento você está da carreira. Entendeu? Por quê? Primeiro caso é quanto atendimento dá para fazer, quanto dá para ganhar por dia. Depende, por exemplo, de quando que você começou. De repente você ainda não tem cliente, então você vai ganhar bem pouco, tá certo? Enquanto você não tiver cliente,
certo? Por isso que eu falo, você tem que, à medida que você começou a estudar, principalmente se você está estudando comigo, inclusive o último módulo do meu curso é o módulo de gestão, onde eu dou várias dicas de como você crescer na carreira. Tá legal? Então, você vai começar a divulgar. Então, ninguém sabe que você conserta a geladeira. Então, se ninguém sabe, ninguém vai te parar na rua ou ligar para o seu telefone. Você conserta a geladeira? Não. Se você não divulgou, ninguém vai saber. Então, o primeiro passo, começar a divulgar. Eu começaria primeiro com meus parentes, amigos e vizinhos. Tá bom? Pessoas do meu convívio. Começaria explicando, ó, tô arrumando geladeira agora, fiz um curso, certo? Se precisar, tô por aí. Vai falando, tá bom? Outra coisa, manda fazer uns cartõezinhos e sai distribuindo, por exemplo, em padaria, lanchonete, essas coisas, onde tem uma geladeira, onde tem alguma coisa assim, para você poder, para as pessoas saberem que você existe. E aí as pessoas vão começar a te chamar. Aí sim você vai ver. Agora, outra coisa também, quanto você vai ganhar por dia, certo? Além de depender também da quantidade de chamada que você tem, certo? E um técnico normal, assim, já relativamente bem estabelecido, ele vai ter mais ou menos umas 3, 4, 5 chamadas por dia, tá? Na época do calor, então, você vai ter, inclusive, que marcar para amanhã, para o dia seguinte. Tá certo? Mas eu acho que é o número justo, seria aí uns 3 atendimentos para quem está começando, uns 5 atendimentos para quem já está um pouco mais estabilizado. E aí depende também desses atendimentos. Porque vai ter atendimento, às vezes acontece assim, às vezes acontece que o técnico aqui da minha assistência, ele sai, pode acontecer, tá bom? Não vou te vender aí uma coisa que é mirabolante, não, bem pé no chão. Tem dia que o técnico sai e às vezes ele faz só, por exemplo, o cliente não aprova na hora o serviço. Por isso que outra coisa, não é nem o tema de hoje, tá? A gente cobra taxa de visita. Taxa mínima minha aqui para alguma coisa perto é R$ 50. Então, digamos, se ele sai com cinco atendimentos, isso daí dificilmente acontece. Tá bom? Mas pode acontecer, sair com 5 atendimentos e nenhum aprovar. E cada um deles pega pelo menos a taxa de visita de R$ 50 para ajudar nos custos, né? Dá R$ 250. Agora, se for aprovando os orçamentos, aí depende, tem orçamento que ele vai ganhar 300 por orçamento, tem orçamento que ele vai ganhar 600, por exemplo, a troca de compressor. Eu falei que, inclusive, vai ser gancho para a próxima pergunta, essa resposta que eu estou dando aqui. Certo? Uma carga de gás, dá para ganhar aí uns R$ 300 numa carga de gás. Correto? Então, por dia, depende dos atendimentos. Tá legal? Aí tinha que ter uma média, né? Eu acho que eu vou fazer uma média de quanto tá dando aqui por dia. Mas é que eu já falei aqui que mais ou menos aqui a gente tira. Eu não trabalho de sábado, aqui na minha assistência a gente trabalha de segunda a sexta. E o faturamento aqui, né? Sou eu praticamente não atendo mais. E tem o Leonardo, que é quem de fato atende. Então, é mais ou menos de 10 a 15 mil reais, tá? Porque eu não estou atendendo. E então, se você dividir isso daí, certo? Segunda a sexta. Dá 5 dias, vezes 4, que são 4 semanas. Certo? Deixa eu fazer a conta aqui. Já volto. Então voltei aqui, fiz a conta aqui na minha calculadora. Estão chutando aqui, baixo, R$ 10.000 é baixo aqui, certo? Para um técnico, R$ 10.000 seria baixo, tá bom? Isso daí é o mínimo que a gente ganha. Normalmente é o que eu falei. 15, bate 18, já bateu 20 mil, tá bom? Então, vou colocar 10, e mesmo eu colocando 10, vai ter gente colocando aí no comentário que é mentira, que não dá para fazer isso. Dá sim, tá? Então, 20 dias por mês, né? De segunda a sexta, ganha a faixa de R$ 500 por dia. Tá bom? É lógico, vai ter dia, por exemplo, que ele pega só a taxa de visita, que dá 250. Vai ter outro que ele vai ganhar R$ 1.000, Teve dias aqui que a gente ganhou R$ 5.000 em um dia só. Teve um dia que eu troquei 4 compressores em um único dia. Tá certo?
ganhando aí a faixa de R$ 700 em cada compressor, 7 vezes 5, R$ 3.500, tá bom? Dá para... E já teve situações em que a gente troca um compressor parrudo, certo? Foi R$ 5.000 só o compressor. É lógico, eu tenho que descontar o preço do compressor também, mas deve ter sobrado aí uns 3.000, 3.500 mais ou menos. Deu para entender? Então, varia. Mas isso eu já estou muito bem estabelecido. Para quem está começando, não é dessa forma, tá bom? Quem está começando é de baixo, tá legal? Não pensa que você vai começar hoje já ganhando 10 mil por mês. Não, longe disso. Vai demorar. Se você for bom de divulgação, em um ano você já está bem estabelecido, tá? Mas no começo eu diria que aí a faixa de 1.500, R$ 3.000 por mês dá sim, tá? Você divulgando bem e trabalhando, tá? Sábado, domingo, feriado. Quem tá começando, eu tenho dito isso, quem tá começando não pode ter frescura. É sábado, domingo, feriado, à noite, de madrugada. Eu já atendi madrugada. Bastante, até pouco tempo atrás aí. Eu tenho alguns clientes no aeroporto que eu só posso atender de madrugada. Varei aí madrugada atendendo também. E no outro dia não dava nem para dormir direito, porque no outro dia já tinha atendimento marcado também. Então quer vencer na vida, irmão? Arregaça as mangas e se prepara que o negócio não é brincadeira não. Beleza? Bom, vamos então para a pergunta principal do vídeo de hoje. Qual é o serviço que dá mais dinheiro na refrigeração? Rapaz, esse daí depende também, tá bom? Eu fiz um ranking aqui, tá legal? Eu fiz um ranking. Por quê? Deixa eu explicar por quê. Por exemplo, disparado o que dá mais dinheiro, se eu fosse responder assim, disparado o que dá mais dinheiro é compressor, correto? É o que dá mais dinheiro, certo? Dá de, sei lá, por volta aí de 600 a R$ 1.500, dependendo do tamanho do compressor, tá bom? Então é por aí. Só que envolve mais tempo também, certo? Você vai gastar mais tempo, principalmente ainda quem não tem muita prática. Eu, por exemplo, faço a substituição de um compressor em... Eu não vou me exibir, tá legal? Mas vou chutar alto, 1h30, mais ou menos, é a média que eu gasto num compressor. Já fiz a troca do compressor bem menor. Você perde um pouco mais de tempo na troca do compressor por causa do vácuo. Não adianta você correr na hora de fazer o vácuo. Então, o vácuo você tem que deixar fazer até atingir o vácuo que você precisa. Nisso você não tem como correr. Então, por isso eu estou jogando aí 1h30. Em alguns casos, certo? Um sistema muito grande, que demora um pouco mais ainda o vácuo, 3 horas. Tá legal? Então, ganha mais? Ganha, mas aí você faz menos atendimentos. Entendeu? Outras coisas que dão bastante. Ó, tem uma coisa que dá um dinheirinho bom, mas eu não gosto de fazer, tá bom? Se eu puder fugir, eu fujo. Gacheta, troca de gacheta. Meu amigo, essa eu detesto mesmo, tá bom? Dá muito trabalho, perde muito tempo, tá? E às vezes o cliente não valoriza o serviço, certo? Porque a gacheta ele vai lá no Mercado Livre, vê o preço da gacheta, às vezes R$ 70 uma gacheta, aí você chega e cobra 400 para trocar, porque dá muito trabalho de você ter que regular e modelar a gacheta. Às vezes tem caso de eu perder quase meio-dia só em uma gacheta, certo? Estou falando que eu coloco um compressor em 1h30, vou perder meio-dia com uma gacheta, então tem que cobrar bem. Tá certo? Não gosto de fazer, tá bom? Faço, mas não gosto. E torço para o cliente achar caro e não aprovar, tá bom? Mas eu cobro bem cobrado gacheta, tá certo? Outra coisa que dá um dinheiro legal também é a parte de sistema de degelo, tá bom? Aí entra sensor, resistência. Resistência eu não gosto muito de trocar, mas é menos pior do que gacheta. Por quê? Resistência. Porque sempre tem o perigo de você estragar ali a tubulação, vazar o gás, e aí por isso tem que cobrar caro também. Certo? Fusível é fácil. Ah, uma dica para você. Todas as vezes que trocar o fusível, troca também o sensor de degelo. Beleza? E sensores também. Então eu gosto, dá um bom dinheiro também. Você pode cobrar bem, por exemplo, um sensor custa em volta de R$ 25. Pode cobrar aí pelo menos uns R$ 250.
em substituição de sensor. Uma resistência, por exemplo, que custa mais ou menos uns R$ 70, pode cobrar uns 350 de mão de obra. É aquilo que eu falei para você, é perigoso, certo? A troca da resistência você acabar rompendo um tubo, tá? Mas dá dinheiro também. E o que dá dinheiro também é um caça-vazamento, certo? Deu um vazamento, você tem que caçar. Esse dá trabalho também. Às vezes você tem que fazer em 2 etapas, deixar pressurizado num dia, voltar no dia seguinte para tentar descobrir onde está o vazamento. É algo que dá um pouco de trabalho, mas você pode cobrar. E é porque os gastos também não são tantos, não são muitos. Tá certo? Depois que você descobre, normalmente é uma solda, uma carga de gás, trocar um filtro e você resolve o problema. Dá para tirar um dinheiro bom, normalmente, dependendo do caça-vazamento, aí de R$ 700 a R$ 1.200. Ok. Beleza? Bom, deixa eu dar só mais um recado para vocês. Deixa eu até colocar que está gravado aqui. Eu já volto para a gente finalizar esse vídeo, tá bom? Chegou aquele momento em que nós falamos dos parceiros do Portal Refrigeração, aquela galera que nos ajuda a trazer esse conteúdo relevante para a refrigeração. Vamos lá? Brasueld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Megapro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia dos profissionais refrigeristas. Procure os produtos da Brasueld em uma loja de refrigeração perto de você. E o que não dizer da Elite? Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Provavelmente você já conhece o engate rápido, chave lock, ensacador de mecanismo, só que a Elite tem muito mais ferramentas que provavelmente você não conhece e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Então você vai fazer o seguinte, vai entrar no site da Samatec, Samatec é detentora da marca Elite, então é samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir lá. E finalmente, porém não menos importante, Michande Gases Industriais e Medicinais. Michande especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tudo que tem a ver com essa área, tá? E tudo com procedência e garantia. Talvez você não saiba, mas tem muita gente por aí no mercado vendendo cilindros falsificados, certo? Cilindros que não passaram por nenhuma vistoria e eles falsificam ali a validação, colocando você e o seu cliente em risco, tá bom? Então, entre em contato com a Michande, se você estiver em São Paulo, já vai direto, já leva o seu cilindro carregado pronto para usar. Se você estiver em outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp, eles enviam para todo o território nacional. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, tô de volta aqui. Aproveitei até para tomar uma água por aqui. Bom, diz aí, por favor, na sua opinião, qual serviço dá mais dinheiro, tá? Você que já é do ramo, beleza? Coloca nos comentários. Outra coisa, quem tem alguma dúvida, põe nos comentários também. Tá certo? Eu tô pegando essas dúvidas, junto tudo e trago aqui para vocês. Tá legal? Não deixa de dar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E que mais? Tiver a fim de estudar, tiver a fim de aprender, vem aprender comigo. Garanto, você vai gostar demais. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.